Deus, Espírito Santo, aquele que inspirou os escritores da sua palavra, como nos ouvimos na epístola, também guia, abençoe nossos corações quando queremos refletir na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós ouvimos hoje, especialmente nesta palavra em que todos nós já fomos e somos instruídos, a palavra em que a Emily também foi instruída nesses 2 últimos anos, palavra na qual ela hoje vai confirmar também a sua fé diante de Deus, diante de nós. Meus irmãos e irmãs, eu acredito que todos vocês já ouviram esse relato da transfiguração de Jesus mais de uma vez, porque essa é uma leitura bíblica que a gente faz todos os anos. E eu quero então lembrar hoje aqui alguns pontos importantes e destacar algo especial para nós aqui hoje. Jesus estava preparando os discípulos para o final da sua vida e da sua obra aqui no mundo. Um pouco antes, ele tinha ouvido Pedro fazer aquela confissão tão bonita, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse que ele ia morrer e ressuscitar. E aí é interessante que mesmo Pedro que fez essa confissão, né, falou para Jesus, não, você não vai morrer e tal. E aí Jesus teve que repreender, até chamar ele de um nome feio, arreda Satanás, né? O mesmo Pedro que falou que ele era o Cristo, não queria que Jesus fosse para a cruz. E agora, alguns dias depois, então ele revela aos discípulos a sua glória divina. Ele chama 3 dos seus discípulos mais chegados. A gente sabe que em outros textos já aconteceu isso, Jesus chama só esses 3 às vezes para alguma coisa. Por exemplo, aquela menina que estava morta, filha do Jairo, né? Quando Jesus foi curá-la, ele chamou só esses 3 também para entrar no quarto com ele, né? Eram os que ele tinha mais amizade, alguns falam também que eles eram tipo os 3 guarda-costas de Jesus, né? E lá naquele monte ele foi transformado diante desses 3, uma transformação realmente completa, porque não foi só a roupa dele que brilhou, né? O texto lá, que é em grego, a palavra lá que é usada é uma palavra que nós temos em português, vem do grego, é metamorfose, né? Metamorfose é uma transformação. Então ele foi transformado, as roupas dele brilharam de modo especial, o corpo dele brilhou, né? Então ele mostrou a sua divindade, mostrou para eles como é que é o corpo glorioso de Jesus. E aí Moisés e Elias apareceram, conversando com Jesus. São grandes homens de Deus do Antigo Testamento. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés representava a lei, né, de Deus. Foi através dele que Deus deu os mandamentos e as leis ao povo. E o Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento. Né? Foi um dos grandes profetas. Tanto que vocês lembram, quando João Batista apareceu, alguns acharam que João Batista era Elias, né? Ressuscitado. E apareceram ali e começaram a conversar com Jesus. E diante dessa amostra grátis do céu, diante de Jesus sendo glorificado de uma maneira tão maravilhosa diante deles, diante de 2 moradores do céu estarem ali diante deles, conversando com Jesus, Pedro teve uma ideia meio boba. Jesus, vamos fazer 3 barracas, uma para você, uma para Elias, uma para Moisés. Por que uma ideia boba? Vocês acham que alguém que mora no céu precisa de uma barraca? Mas o Pedro estava tão, assim, sem saber o que fazer, que ele, a primeira coisa que veio na cabeça, vamos fazer umas barracas para a gente ficar aqui, tá bom aqui, né? E eles então, vamos dizer assim, resumindo, viram ali Jesus, Elias e Moisés glorificados, de uma maneira que a gente só vai ver no céu. Nós hoje, meus irmãos, então não conseguimos ver Jesus como Pedro, Tiago e João viram. Nós vemos sim Jesus de uma maneira muito especial em nossos cultos,
quando a gente vê Jesus, o seu corpo e sangue, na Santa Ceia. Né? Nós cremos, pela palavra de Deus, que aquilo ali não é só um símbolo, mas Jesus, por um milagre divino, está verdadeiramente presente no pão e no vinho. No pão está o corpo de Jesus, no vinho está o sangue de Jesus. Então nós não vemos Jesus inteiro, né? Mas nós vemos Jesus. Aliás, no texto de Testamento, vocês ouviram no final lá, que fala assim que aqueles líderes que foram no monte lá com Moisés, viram o Senhor e daí comeram e beberam. É o que nós vamos fazer hoje. A gente está vendo o Senhor, a gente está ouvindo o Senhor e nós vamos comer e beber, como eles fizeram. Agora, embora a gente não veja Jesus como eles viram, a gente pode sim, meus irmãos, ouvir Jesus. E Jesus tem muito a nos dizer. Quando Pedro falou que lá, vamos fazer 3 barracas, veio uma nuvem do céu e envolveu aquele grupo, né, que estava lá em cima. Como foi lá com Moisés, né? Que veio a nuvem do Senhor e envolveu Moisés. E aí veio a voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Acho que ali, nessa figura que eu coloquei, dá para ter uma boa ideia de como é que foi aquilo. Né? Essa palavra de Deus, lá para os discípulos, escutem o que ele diz, ela vale para a gente ainda hoje, meus irmãos. Ela é, na verdade, a confirmação daquilo que Pedro disse nos dias antes: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente pode dizer que Jesus, Deus dizendo isso, ele tinha dito uma coisa parecida já no batismo de Jesus, né? Ele dizia: esse é meu filho amado, quem me agrado, né? Mas dizendo isso, Deus também, vamos dizer assim, estava colocando um selo, o seu selo sobre o seu filho, dizendo: esse meu filho aí, em quem me agrada, que vai salvar vocês. Então, nós também escutamos Jesus. E a primeira vez que a gente ouve Jesus falando com a gente, de uma maneira especial, é no dia do nosso batismo, né? Quando a gente é unido a Jesus. Uma coisa curiosa, a Emily vai ser confirmada hoje, e amanhã é o dia do batismo dela. Ela foi confirmada no 20 de fevereiro de 2010, né? Então, quase o mesmo dia da confirmação. Então, no dia do batismo, cada um de nós, a gente foi unidos a Cristo, nós somos unidos a Cristo com aquelas palavras que Jesus mandou dizer. O que ele mandou dizer quando a gente é batizado? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, essa voz nunca mais parou de falar com a gente. Aliás, a gente pode dizer assim, pais cristãos que conversam, né, sobre Jesus, participam dos cultos, como vocês aqui hoje, o seu filho já começa a ouvir de Jesus lá na barriga, ali como a Flávia, né, que daqui a uns dias vai ter mais uma menina. Seu bebê ali não está entendendo nada, mas já está ouvindo. Quando a gente canta aqui no culto, as orações. E depois que a gente nasce, depois que a gente é batizado, olha só, cada vez que nós pais contamos histórias bíblicas para os nossos filhos em casa, eles estão ouvindo a voz de Jesus. Nós oramos com eles, ensinamos eles a orar. Cada vez que as nossas crianças vão à escola bíblica, elas estão ouvindo Jesus. Depois, né, cada vez que a gente vem ao culto, cada vez que a gente participa de um estudo bíblico, cada vez que a gente vai na instrução de confirmandos, cada vez que a gente participa de algum outro grupo, né, de servas, de homens, de jovens, os jovens que estão esse fim de semana no retiro lá, essas são ocasiões que nós estamos ouvindo Jesus. Né? E assim, então, também aconteceu com a Emily, né, que foi ouvindo Jesus de uma maneira muito especial nesses anos de instrução, e também junto com a sua família, em cada culto, ouvia Jesus. Escuta então o que Jesus diz. E aí, meus irmãos, não pode ter dúvida como e onde Jesus nos fala. Não pode ter dúvida, parece óbvio, mas tem gente que acha que Jesus fala diretamente comigo. Né? Jesus fala comigo por sonho, sei lá o quê. Não é o que a Bíblia diz. Então,
Jesus nos fala onde Deus escolheu falar com a gente. Na palavra, na Bíblia. Então, através de cada escritor da Bíblia, seja o Moisés, seja o Davi, seja o Paulo, seja o Pedro. Interessante, né? Jesus não deixou nada escrito. Ele botou outros para escrever o que ele queria. Então, através de cada um deles, é Jesus que está falando com a gente. Porque foi o Espírito de Jesus, meus irmãos, que moveu, que inspirou, guiou essas pessoas a escrever o que Deus queria que fosse escrito. Exatamente o que ele queria transmitir. Então, esse escutem o que ele diz significa simplesmente ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus, é a boca de Jesus para nós. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, para reforçar quando é que a gente ouve Jesus. A gente escuta, ouve Jesus quando nós ouvimos as leituras bíblicas e a pregação da palavra no culto, como hoje. Nós ouvimos Jesus quando a gente ouve os nossos avós, os pais, os familiares ensinando a Bíblia para a gente. A gente ouve Jesus quando a gente participa, como eu disse antes, de um estudo bíblico, presencial ou online. A gente ouve Jesus na instrução de confirmandos, na escola bíblica, aquilo que eu disse antes, né? Grupo de servas, grupos de estudo bíblico do PEN, qualquer lugar onde a palavra de Deus é estudada, ensinada corretamente. A gente também ouve Jesus quando ouvimos nosso pastor ou um irmão na fé nos ensinando, aplicando a palavra de Deus para a gente. Às vezes até a gente é orgulhoso, né? Quem que é esse para querer falar a palavra de Deus para mim? Ora, é um pecador como eu, que também está aprendendo a palavra de Deus. E ele aplica para mim, eu aplico para ele. Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz de Jesus, meus irmãos, quando a gente estuda a palavra em casa também, com a leitura da Bíblia, e também com o auxílio de material que nos ajuda a entender a palavra de Deus. O Catecismo Menor de Lutero, livros cristãos, bons livros cristãos, que tem muitos também, com os devocionários, né, os 5 minutos, o Castelo Forte, a revista Mensageiro Luterano, enfim. E a gente também ouve Jesus quando a gente ouve e canta bons hinos e boa música cristã. Quem estava aqui antes de começar o culto estava tocando uma música ali, que é de um CD da Juventude Luterana. Né? Eu já mandei algumas vezes nos grupos várias músicas, né? Mas veja, se vocês observarem os hinos nossos que a gente canta, todos eles são baseados na Bíblia. Então nós estamos ouvindo a voz de Jesus ali, quando a gente canta e ouve boa música cristã. Escutem o que Jesus diz. Mas tem um outro lado. Nós às vezes não escutamos Jesus. E quando é que a gente não escuta Jesus? Também vou dar uns exemplos. Quando a gente ouve, mas não pratica a palavra de Deus na nossa vida. A gente não aplica para nós a sua lei e o seu evangelho. Ou quem sabe a gente só quer o evangelho, a gente não quer a lei mostrando que a gente está errado. Né? A gente não ouve Jesus quando a gente não confia em Jesus acima de tudo e de todos. E não temos fé apenas nele. A gente divide a nossa fé com outras coisas, então não estamos ouvindo Jesus. Meus irmãos, a gente não ouve Jesus direito quando a gente considera Jesus somente um grande mestre, ou um fazedor de milagres, um realizador de sonhos. Né? Esses dias até botei no Facebook, Jesus não veio realizar seus sonhos, Jesus veio realizar sua salvação eterna. Quando a gente acha que Jesus é um monte de coisas, e não aquele que veio para nos salvar do pecado e da condenação. Ou além de salvar do pecado e da condenação, a gente acha outras coisas de Jesus que a Bíblia não diz. A gente não está ouvindo Jesus, meus irmãos, quando a gente pensa assim, que ser cristão se resume a vir à igreja. Eu acho que se eu venho na igreja, de vez em quando eu estou cumprindo o ser cristão. Mas nós não estamos ouvindo Jesus na sua palavra. Ou nós não ouvimos Jesus quando nós pensamos que a missão da igreja, a obra de Deus na igreja, sempre é dos outros. Não é minha também. Eu não tenho nada a ver com isso. Os outros que façam. Eu estou ouvindo Jesus.
Nós não ouvimos Jesus quando a gente pensa que a gente pode esconder de Deus nossos pecados. Que a gente pode dar desculpas esfarrapadas para a nossa falta de amor a Deus, falta de amor à palavra, falta de amor à sua casa, falta de amor ao sacramento, falta de amor aos irmãos. Se nós achamos que podemos esconder isso de Deus, nós não estamos ouvindo Jesus. E, meus irmãos, certamente nós não escutamos o que Jesus disse quando nós damos ouvidos a outras vozes que tentam afastar a gente do Deus verdadeiro e da palavra de Deus. Por exemplo, filosofias e religiões humanas, seitas, falsos mestres, alguns inclusive usando a Bíblia para enganar as pessoas. Isso foi previsto pelos apóstolos e por Jesus. Alguns enganarão até os próprios crentes, para desviar eles da salvação. Então, Emily, cada um de vocês, escutem o que Jesus diz. Veja, é muito bom e é muito importante a gente conhecer as histórias da Bíblia. Essa é uma das grandes funções da escola bíblica, né? A gente ir conhecendo a Bíblia, as histórias e aplicá-las para nós. Quanto mais a gente souber, melhor. É importante você e eu sabermos versículos da Bíblia de cor, pelo menos os principais. Né? É bom a gente se aprofundar nas doutrinas de Cristo, como a gente faz na época da instrução dos confirmandos, mas a gente não pode parar ali também. Agora, saber histórias, versículos, doutrinas, meus irmãos, se tudo isso entrar por um ouvido e sair pelo outro, é tudo em vão. É perder tempo. Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago diz: olha, vocês ouvem, não praticam, vocês, além de estarem errados, estão enganando vocês mesmos. Então, estimados irmãos e irmãs, estimada Emily, Deus está dizendo para você e para cada um de nós aqui hoje: escutem o que Ele diz. Nessa voz, vocês podem confiar. Porque é a mesma voz que lá na cruz disse assim: Deus meu, por que me abandonaste? É a mesma voz que disse: perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. É a mesma voz que disse lá: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a mesma voz que dias depois disse para aquelas mulheres: não tenho medo. Eu disse que eu ia ressuscitar. Eu estou aqui. Escutem o que ele diz. Porque ele veio, meus irmãos, para ser o nosso melhor amigo. Nós temos um hino assim, né? Acho que é 281 do Inário. Nos céus vive o melhor amigo. E aquele outro, né? Em Jesus amigo temos. Ele veio ser nosso melhor amigo, aquele amigo que deu a vida por nós. Ele, meus irmãos, é aquele que nos conforta quando os problemas da vida pesam sobre nós. Ele é aquele que, quando a morte chega perto de nós, eu tenho certeza que todas as famílias aqui, a morte já rondou. E algumas chegou, né? Morreu algum familiar. Quando a morte chega perto de nós, Ele nos fortalece. Ele nos consola. É aquele que nos fortalece também quando nós enfrentamos a dor e as tristezas que o mundo faz a gente passar. E Ele é aquele, meus irmãos, acima de tudo, que nos perdoa cada vez que a gente volta para Ele em arrependimento sincero e em confiança. Essa voz é a voz que nos dá perdão, vida e salvação. Então, vão para casa hoje pensando nisso. Jesus disse: escute a minha voz. Escutem o que Ele diz. Vamos começar a semana quaresma. Né? Nós vamos, nessa quaresma, então, ouvir, meus irmãos, o que Jesus nos diz. E vamos lembrar com alegria tudo o que Ele fez por nós. Lembrar que Ele não veio aqui no mundo
para momentos de glória. Veja, isso foi um pequeno momento de glória, mas para 3 pessoas apenas, porque não era o objetivo dele ser conhecido como um glorioso. Ele veio para ser humilhado. Ele veio para ser o nosso Salvador morrendo na cruz. Então, vamos lembrar disso com muita seriedade, mas também com alegria, sabendo que tudo isso ele fez por mim e por você. E aí, escutando e vivendo na sua palavra, no seu amor, eu convido vocês, nesse mundo em que tanta gente está seguindo vozes que levam para caminhos errados, vamos nós continuar ouvindo a voz de Jesus em todas aquelas oportunidades que eu falei antes, né? E vamos levar essa palavra, essa voz de salvação para muitas pessoas, perto de nós, longe de nós, que ainda não conhecem essa doce voz do Cristo que ama a gente, que nos salva e que quer nos levar ao seu reino eterno, onde nós vamos estar lá naquela glória, com Moisés, Elias e todos os que creem em Jesus. Então, de maneira especial, quero dizer para Emily que ela continue escutando Jesus. E isso então vale para todos nós. Quando você, às vezes pensar, poxa, mas a quem vou recorrer? Quem mais saída? Ajoelhe-se. Fale com Deus. Peça a ajuda de Deus por meio de Cristo. Às vezes não vai dar a saída que nós queremos, mas Ele vai nos ouvir. E um dia, nós vamos ouvir a voz dele dizendo assim: seja bem-vindo.